Olá, pessoal dos nonos anos, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tô, galera! Nossa, é muito legal, pelo menos falar com vocês aqui por vídeo aula. Enfim, eu espero que vocês estejam bem, a família de vocês também. E espero que a gente ainda possa se encontrar esse ano ainda, né? Se cuidem, né? Para que todos fiquem bem e a gente possa se encontrar, tá? Ó, a aula de hoje eu vou dar só uma orientação, tá? Vocês vão responder as atividades que eu vou indicar, tá? E a aula expositiva eu vou dar na próxima aula, tá? Na semana que vem, porque nós vamos usar este material por 3 aulas, hoje e nas 2 próximas, tá? Porque nós vamos estudar a ditadura civil-militar e nós vamos levar 3 aulas para estudar ela, tá? Então, foca aí nas orientações de estudos, tá? Para vocês fazerem certinho a tarefa. Hoje, vocês vão ler atentamente o seu livro didático ou este material das páginas 208 a 220. Guarda este material, porque nós vamos usar ainda, tá? Ele por 3 aulas, como eu falei para vocês, essa e mais 2, tá? Depois de ler, vocês vão responder os exercícios. Explore da página 209, 1 e 2 da página 213, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da página 215. O Explore da página 216, o Refletindo Sobre, da página 217, o Explore, da 219, o 12, 13 e 14, da 220, tá? Depois de terminado de responder, copiar e responder, vocês vão enviar as fotos da atividade pronta no WhatsApp do professor da sua sala, nono A e nono B. Vai enviar para mim, o nono C e o D vai enviar para o Zé, tá? Até o dia 26 de agosto, tá? Então, guarda este material para quem tá sem o livro. E quem tá com o livro, anota aí as páginas 208 a 220, porque como é muito longo o tema, nós vamos usar por 3 aulas. Na primeira aula, vocês vão ler e responder sozinhos, tá? Na segunda, eu vou explicar e vocês vão começar a fazer um exercício da apostila. E na terceira, vocês vão terminar os exercícios da apostila e eu vou explicar mais um pouquinho para a gente aprofundar, tá bom? Então, olha só, o tema é a ditadura militar no Brasil. Quando começa essa ditadura, pessoal? Após o momento, né, lá em 31 de março de 1964, em que o presidente João Goulart, após ser acusado, né, de conspirações comunistas, ele sofre um golpe civil-militar, tá? Por que civil-militar? Porque este golpe ele teve participação de vários setores, tanto da sociedade civil brasileira, tá? Como políticos, empresários e órgãos da imprensa, tanto quanto do exército, certo? Por isso que é um golpe civil-militar. Este golpe tira o João Goulart do poder e coloca os militares, tá? Para governar o país. Esses militares, lá no início, eles prometem que ia ser jogo rápido. Ah, nós vamos estar aqui e tal, no poder, até resolver esse problema da ameaça comunista, depois a gente vai sair, tá? Essa promessa não foi cumprida e eles começam a lançar um monte de decretos, né? Os atos institucionais, número 1, 2, 3, 4, 5, em que esses atos institucionais vão suprimindo, né, cada vez mais os direitos, né, políticos aí dos cidadãos e fechando o Congresso. E nisso daí cada vez mais esse regime vai fechando, né, e tirando aí o ar de democracia aí no Brasil, certo?
Essa é uma introduçãozinha, né? Vocês vão continuar lendo aí. Aqui na página, como eu disse para vocês, 209, nós temos uma charge, né? Tem um pedacinho de jornal cortado. Olhar para vocês verem qual é a crítica da charge ao regime. Ele está criticando a censura, tá? A lei de imprensa, que restringia a liberdade de expressão e de informação por meio dos controles dos meios de comunicação, tá? Ou seja, a imprensa, jornal, revista, televisão, rádio, não tinha liberdade de se expressar, de publicar o que queria, tá? Os militares controlavam, ok? Então, essa é a crítica da charge. Esse cortezinho aí no jornal, tá? O governo aí do general Arthur da Costa e Silva, dentro aí do governo militar, foi o pior, pessoal, tá? Então, ele é conhecido por anos de chumbo, tá? O próximo exercício que vocês vão fazer é o da página aqui, o refletindo sobre, né? Da página 213, né? Que a Constituição atual do Brasil determina que ninguém pode ser submetido à tortura nem a tratamento cruel ou desumano, além de definir a prática de tortura como um crime inafiançável e imprescritível. O que isso significa? Na sua opinião, o que deve ser feito quando o próprio Estado pratica esse tipo de crime? Tá falando isso, pessoal, porque lá na ditadura teve tortura, tá? Hoje em dia não pode mais prender ninguém, bater na pessoa, dar choque, jogar água fria na pessoa, amarrar a pessoa para que ela fale, tá? Só que durante a ditadura militar aconteceu isso, tá? E aqui, né, o Alexandre Vanotileme, nesse relato, que vocês vão responder também, ele, né, declara, né, que foi torturado e relata aí, né, sobre a tortura dele, na página 213. Depois vocês vão lá, né, durante o governo militar também, os militares davam a impressão aí, né, de milagre econômico. O Brasil foi campeão mundial de futebol na Copa do Mundo de 1970. Os militares utilizaram essa vitória como propaganda política do regime, mas isso tudo nós vamos aprofundar mais aí na próxima aula, tá? Aqui nós temos algumas perguntas também, né, que vocês vão responder. Quais foram os argumentos utilizados para justificar a intervenção militar na política brasileira? É aquilo que eu falei para vocês, é a questão da ameaça comunista, né? De João Goulart está sendo acusado de comunista. Identifique os diferentes setores da sociedade brasileira que apoiaram o golpe civil-militar de 1964. Médicos, setores da imprensa, os próprios militares, né? Aqui na 7, vocês têm que buscar lá o AI-5 e falar quais as principais decisões tomadas por ele, tá? Porque a expressão "este é um país que vai para frente" tornou-se um slogan político da década de 1970. Slogans políticos eram muito comuns nessa época, tá? Eles usavam, né, para dar a impressão de que o Brasil estava se desenvolvendo aí no meio da ditadura, no meio da repressão política. 9. Qual era o significado da expressão Brasil? Ame-o ou deixe-o? Ou você fica, meu filho, ou se você for contra o regime, você vai ser exilado, tá? Que medidas econômicas foram tomadas pelo governo no período conhecido como milagre econômico e quais foram as consequências do milagre econômico para as diversas camadas sociais? Essa eu vou deixar para vocês colocarem, mas eu acho que vocês já têm um palpite, né? Camadas sociais, o pobre com certeza não foi beneficiado, né, pelo milagre econômico, tá? Aqui nós temos a charge, né, outra charge, que vocês vão explicar novamente, né, mais uma vez sobre a
liberdade de comunicação, de expressão, né? Depois nós temos mais uma perguntinha aqui, né? A lei da anistia, né? Que dava perdão aos exilados políticos, ou seja, durante o regime militar, muitos artistas, como por exemplo Chico Buarque, que eram contra o regime, eles foram exilados, ou seja, obrigados a ir morar fora do país. Não era preso, né? Mas expulsos do país. Aí a lei da anistia, ela permitiu, né, que essas pessoas voltassem ao país, tá? Aqui na página vai falar sobre, na página 218 vai falar sobre um pouquinho sobre cultura, como que era o cinema, o teatro, né? Durante a ditadura, a música. Nessa época surgiu o pessoal, o tropicalismo, artistas famosos até hoje como a Gal Costa, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, os Mutantes, né? E por que que você acha que o governo censurou? Lembra da censura, né? Por que que vocês acham que o governo censurou essas músicas aí da época, né? E um pouquinho, né, sobre o movimento negro aqui na página 220. E aqui as 3 perguntinhas finais, né? O que foi a lei da anistia, que eu já expliquei para vocês. Identifique as formas de resistência cultural contra a ditadura, que era a música, o cinema. E 14. Quais eram as principais pautas, ou seja, pedidos, né? Reivindicações do movimento negro nos anos 1960 e 70. Por enquanto, né? Baseado aqui nessa explicação meio por cima que eu falei para vocês, vocês vão tentar fazer sozinhos. Claro que eu vou dar o suporte para vocês na quinta. E na semana que vem eu vou dar uma aulona, assim, uma super aulona expositiva aí sobre este momento da nossa história nacional, ok? Um abraço, pessoal, até a próxima.